Então, agora nós vamos começar a aula nossa. Aula 123 do livro de João, fevereiro de 2025. Então, a natureza do discipulado. Ah, bem sim, eu botei sua foto ali. Gostou? Mateus 28, versículos 19 e 20. Peraí que eu vou ler ele. Ué, cadê? Eu acho que eu não botei, não. Botei sim. Por que eu coloquei esse versículo? Né? Lá no versículo 6, continuando aqui no nosso capítulo 17, vai dizer assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Aqui nesse versículo, Jesus vai mostrar para a gente qual é a natureza do discipulado. Ele vai mostrar que discipulado é você formar novos discípulos, né? E o que são novos discípulos? São pessoas que obedecem às palavras de Deus, né? E eles têm obedecido a tua palavra. E lá em Mateus 28, do verso 19 a 20, vai dizer assim: Portanto, Jesus está falando para a gente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus ele está nos dando uma comissão, um mandamento. Nós precisamos fazer discípulos. E aqui no versículo 6, Jesus está mostrando como que ele fazia. Ele não só manda, mas ele faz o que ele está mandando a gente fazer. E ele fala, olha, os teus discípulos, eles obedecem às tuas palavras. Então, nós também temos essa missão de ensinar pessoas a obedecerem à palavra de Deus. Então, nossa função não é simplesmente pregar o evangelho e trazer novos convertidos para frequentar a igreja. Nossa função não é fazer novas pessoas frequentadoras de igreja. Nossa missão é transformar pessoas em discípulos de Cristo, que são pessoas que obedecem à palavra de Deus, que obedecem àquilo que Jesus diz. E discipulado, ele é um trabalho árduo, íntimo e pessoal. Por quê? Quando a gente olha para Jesus, Jesus ele tinha lá os 12. E ele tocava multidões, ele ensinava muitas pessoas, muitas, né, chegavam pessoas, ele curava, tocava a vida daquelas pessoas, mas intimamente, acompanhar ali, vida na vida, e se deixar ser conhecido, conhecer essas pessoas, ser vulnerável, abrir seu coração e conhecer o coração dessas pessoas, ele fez isso com 12, e mais intimamente com 3. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica numa idealização assim, né? Nossa, eu quero fazer a obra de Deus. Aí você vai lá e pensa, nossa, eu vou fazer 1 milhão de discípulos para Jesus, vou tocar muitas multidões e não sei o quê. Só que a natureza do discipulado, ela é íntima, ela é pessoal, é um trabalho árduo. Não tem como você discipular 50 pessoas de uma forma íntima. Realmente fazer um discípulo ali. Então, às vezes, você vai ficar a sua vida inteira e você vai fazer um discípulo para Deus. 2, 3. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Se cada um aqui fizer um discípulo para Deus, 2, e você acompanhar aquela pessoa ali na vida, e estar junto com ela, ter uma relação, uma amizade muito íntima com ela, e ajudar aquela pessoa a se tornar realmente um discípulo de Cristo, enquanto outra pessoa te ajuda, isso vai se tornando uma cadeia, e isso vai ser cumprido da forma como tem que ser cumprida. Porque você ensinar uma pessoa a ser um discípulo de Jesus, não é uma coisa fácil, como eu coloquei, né? É um trabalho árduo. E Jesus, ele fez isso. Ele vivia ali com aqueles discípulos todos os dias, de vida na vida, sabendo das dores, das dificuldades, dos pecados, tratando cada coisinha do coração deles de uma forma muito íntima. Não dá para fazer isso com uma multidão de pessoas. Então, a gente não precisa de muita quantidade, mas nós podemos nos comprometer com a qualidade de apenas uns poucos. E eu estou falando isso para te dar esperança, caso você está aí, nossa, minha vida inteira, não sei o quê. Gente, se você ajudou uma pessoa e você tem acompanhado ela, uma pessoa a fazer de Cristo, viu? Não é seu, não. É um discípulo de Jesus. Você vai ensinar ela a obedecer os mandamentos de Jesus. Não é fazer uma cópia sua. É uma cópia de Cristo. Glória a Deus. É isso. Pronto, cumpriu sua missão. Era isso que você tinha que fazer. É o que Jesus fez. Então, faça discípulos. Nós temos esse mandamento e às vezes a gente fica
Meu Deus, como que eu vou cumprir esse mandamento? Eu não sei cumprir esse mandamento. Mas é um trabalho de dia a dia, de pouquinho a pouquinho. E ele não é para ser feito em grande escala, não. É pequeno. Você quer falar? Manu quer falar, cadê o microfone? Fale, Manuzinha. E outra coisa, quando você está discipulando aquela pessoa, você tem que ter em mente que ela vai passar aquilo ali também para frente. Então, assim, não vai parar nela. Nossa, eu só discipulei uma pessoa, só discipulei 2 pessoas, mas você tem, quando você está discipulando ela, ela vai aprender com o tempo que ela também tem que discipular outras pessoas. E nisso a palavra vai sendo espalhada cada vez mais. Isso mesmo. Então, passando, agora a gente vai ver sobre a questão dos que pertencem a Jesus. Dos versículos 7 a 8, vai dizer assim: agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Então, aqui Jesus está dando características de uma pessoa que pertence a Deus. A primeira coisa que ele vai falar é: ela sabe que Jesus é o enviado de Deus, que ele falou, né? Eles sabem que eu vim de ti. Então, para a gente... Será que eu pertenço a Deus? Vasculhe aí seu coração, sua mente. Você crê que Jesus é aquele que é enviado de Deus, que veio na terra, enviado por Deus para nos salvar? As pessoas que pertencem a Deus, elas sabem que Jesus é o enviado de Deus. O outro ponto é, elas aceitam as palavras de Jesus, ou seja, a Bíblia, né, os evangelhos. Então, é crer que isso daqui é a verdade. Não é assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Os que pertencem a Jesus, eles creem nisso, eles sabem disso, eles têm fé nisso, e por ter fé nisso, eles cumprem o que está escrito aqui, como regras de fé e prática. Os que pertencem a Jesus são dessa forma. É o que a gente vê no versículo 7 e 8. Passando para frente. Nós vamos ver agora sobre o poder da palavra de Deus. E eu puxei 2 versículos aqui, se vocês quiserem abrir. Está escrito aí. Romanos 10, 17 vai dizer assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Por quê? Nesses versículos 7 e 8 que a gente está vendo, Jesus falou, né? Eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Outras versões vai dizer, pois lhes transmiti as palavras que me deste. Então, por que que os discípulos, eles sabiam que Jesus tinha vindo de Deus? Por que que eles creem que Jesus é o enviado? Porque Jesus transmitiu para eles a palavra de Deus. E a gente vê o poder que tem a palavra de Deus. E como nós lemos em Romanos 10, né? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A versão mais famosa é por ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, como aqueles discípulos ouviram, a fé veio para o coração deles. Então, a gente vê esse poder que tem a palavra falada. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós espalhamos as boas novas de Cristo, né? Fé é gerada no coração das pessoas. Isaías 55:11 diz: o mesmo acontece à minha palavra. Deus diz, né? Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. A versão mais famosa é: a palavra de Deus não volta vazia. Ou seja, ela sempre produz frutos. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é falada, quando Deus fala, ela produz frutos. Isso produz fé. Então, isso mostra para a gente alguns aspectos, né, da necessidade de nós nos expormos às Escrituras. E a primeira que eu coloquei aqui é: se nós queremos levar outras pessoas a crerem em Jesus, nós precisamos pregar a palavra. As pessoas só vão crer em Jesus se a gente pregar a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, as boas novas, a mensagem de Cristo, o Deus que se fez carne e morreu para nos salvar, isso gera fé nas pessoas. É isso que faz com que elas creiam, é isso que faz com que elas se tornem discípulos de Cristo. No versículo 20 aí do capítulo 17 está falando: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. O que Jesus está expressando aqui? Ele está mostrando que ele esperava que os discípulos fossem
pregar a palavra. Ele esperava que aqueles discípulos fossem espalhar as boas novas a respeito de Cristo, e é por isso que a gente está aqui. A gente só está aqui hoje porque aqueles primeiros discípulos, eles pregaram a palavra. Então, se você quer fazer discípulos de Jesus, você precisa pregar a palavra. E, gente, é para ter fé nisso aqui. Imagina você ver. Não vou falar isso não. Mas tenha fé, quando você for pregar a palavra de Deus ela não volta vazia. Nem que isso for gerar frutos daqui 20, 30, 40, 50 anos. Um fruto que às vezes você nem vai ver. Mas a palavra de Deus está dizendo que a palavra dele não volta vazia. Ela sempre gera frutos. A versão fala aqui, né? Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Então, quando você for pregar o evangelho, quando você for falar de Jesus para uma pessoa, às vezes é frustrante, né? Às vezes a gente vai falar de Jesus e a pessoa, tipo assim, tá nem aí. A gente prega para a pessoa e ela trata aqui como se fosse uma garrafa. É frustrante. Parece que não aconteceu nada, mas alguma coisa vai acontecer. A semente, ela foi plantada. E a gente pode até não ver aquele fruto, mas a palavra de Deus não volta vazia. Então tenha fé, se encha disso, se empodere disso. Porque se a gente for pensar nas nossas limitações ou no que a gente está vendo ali, que parece que tem 20 anos que eu estou pregando para aquela pessoa e o miserável não converte. Continua. E aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, aquilo vai gerar fruto. Então, isso gera esperança, isso faz com que a gente persista e a gente continue seguindo o mandamento de Jesus, que ele nos deu, de sermos discípulos que fazem outros discípulos de Cristo. Outro aspecto, por que nós precisamos, né, essa necessidade de nos expor às Escrituras? É se nós queremos aumentar a nossa própria fé. E Jesus falou, né, eles creem que tu me enviaste, lá no versículo 8. Crer, Diego fala muito aqui, né? Crer em alguma coisa significa que aquilo vai... Se você crê em algo, algum tipo de mudança vai ter que mudar na sua vida. Vai ter que ter na sua vida. Se você fala que você crê em alguma coisa e aquilo não mudou nada em você, não ter nenhum tipo de mudança de atitude, você não crê naquilo. Sei lá, você sabe que aquilo existe, mas você não crê de verdade. Então, crer, né? Crer em Jesus. Se nós queremos aumentar a nossa fé, às vezes a gente olha para a gente, aí você vê coisas que precisam ser transformadas, como a sua mente precisa ser moldada, como pecados que precisam ser deixados. Se nós queremos viver essa vida dessa forma, de acordo com a palavra de Deus, se nós queremos aumentar a nossa fé por Jesus, se nós queremos aumentar o nosso relacionamento, melhorar, né, realmente ser alguém segundo as Escrituras, nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Não dá para você ser santificado, você aumentar a sua fé, se você não mergulhar na palavra de Deus. É isso que vai transformar o nosso coração. O que leva a gente lá para o terceiro ponto, se nós queremos santidade. No versículo 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos ser santos, santidade, o pastor Geraldo fala muito com a gente, ser santo é ser separado. Santidade significa você se separar das coisas profanas e se dedicar a Deus. Se você quer ser uma pessoa realmente dedicada a Deus, diferente das pessoas lá fora, você precisa mergulhar na palavra. Porque está falando no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós nos tornaremos santos e continuaremos nesse processo de santificação à medida que nós nos expomos às Escrituras. Isso aqui, essa questão de ler a Bíblia todo dia, não é simplesmente para você marcar um checklist lá fiz, pronto, acabou. Li minha passagem de hoje. Não, é você realmente mergulhar nesses textos, deixar que a palavra lave o seu coração. Tem uma frase que está falando, né? Quando você lê a Bíblia te lê. Então, eu estou lendo as Escrituras e ela está me expondo aquilo que precisa ser transformado. Aquilo que está dentro de mim, da minha natureza caída, que precisa passar por um renovo, né? Porque nós recebemos a natureza de Jesus quando nós nascemos de novo, mas a palavra de Deus vai dizer que nós vivemos num conflito ali, um duelo de naturezas, né? Então agora tem as duas naturezas guerreando. E se nós queremos mortificar a nossa carne, nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos mergulhar no que está escrito aqui, deixar essas palavras realmente nos lerem. O que realmente eu preciso mudar? O que realmente eu preciso... O que precisa ser feito em mim para eu ser transformada cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus? A palavra que vai me dizer.
Não é o teólogo da internet. Não é o teólogo do TikTok, pior ainda. TikTok, meu Deus. Não é o que fulano está dizendo. Não, é o que a palavra está dizendo. Se de fulano estiver falando de acordo com a palavra, vai transformar também. Mas é a palavra de Deus, a Bíblia. Lá em Mateus 5,8 vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E em Hebreus 12,14, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ver Deus, nós precisamos de um coração puro, nós precisamos de santidade. E aí, conectando com a nossa aula passada, né, que nós estamos, que viver a vida eterna é esse caminhar de conhecer a Deus. Se nós queremos continuar, nós queremos mais da vida eterna na nossa vida, nós precisamos de santidade. Nós não vamos conseguir prosseguir no conhecimento de Deus se nós não nos santificarmos. Não nos deixar ser santificados. Para ver Deus, nós precisamos de santidade. Se você quer crescer na revelação de Deus na sua vida, se você quer crescer na sua intimidade com Cristo, o velho homem, ele precisa ser abandonado. As práticas mundanas precisam ser abandonadas. E você só vai saber isso se você se expor às Escrituras. Porque às vezes tem coisa, gente, que é puro legalismo. A gente fica na cabeça assim, eu preciso mudar isso, mudar aquilo, e às vezes não é nem o que a palavra de Deus está falando, é o que os outros estão falando. E aí você vai ficar ali naquela tentativa de buscar a Deus, de estar perto de Deus, e você não vai ter êxito nisso, porque você está indo pelo que os outros estão falando, por tradições humanas, porque pessoas falaram para você e um dia você acreditou. Se nós queremos realmente uma sinceridade ali, cara, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer Jesus. Não é tradição humana que vai mudar você. Não é muito se esforçar ali numa lei de que alguém falou, não sei o que lá, o que não. É a palavra de Deus que transforma. É a verdade. Não é meia verdade. Não é uma mentira. É a verdade pura. Isso é que vai nos transformar. Então, numa sinceridade de nos aproximarmos de Deus, sejam santos, porque eu sou santo. Então, a gente viu o poder que a palavra de Deus tem. Ela nos transforma, ela nos faz santo. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Se nós queremos levar outras pessoas, a crer em Jesus, nós precisamos pregar a verdade, pregar a palavra. Pregar a palavra. Esses versículos falam muito, né? Façam discípulos, preguem a palavra. O Bradock vai falar. Tá. Achei que você ia vir com polêmica. Glória a Deus, nós estamos aqui para aprender. Quando nós olhamos no contexto de santidade, santidade ela é uma obra que ela começa de dentro para fora. Que nós somos confrontados. Quando nós começamos e somos confrontados, nós começamos então a tirar todas as quisilas que há dentro de nós, que nos impede de chegar a Deus e chegar ao conhecimento de quem é Deus. Porque o Espírito Santo que habita em nós é que revela quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus. E nós precisamos, então, deixar que o Espírito Santo trabalhe nas nossas emoções, nas nossas razões, nas nossas atitudes, para que tudo que nós fizermos, Deus seja glorificado. Eu não preciso fazer algo para os irmãos verem, pastor Geraldo é isso, Ellen é isso, fulano é isso. Não, isso é o natural, gente. Vai fluir natural, o brilho do Espírito Santo vai fluir em cada um de nós, porque ele habita em nós. Só que nós temos que, quando eu digo que é uma obra interna, ela tem que estar eliminando toda raiz de amargura, ressentimentos, culpa, Você começa então a eliminar essas coisas que te entristecem o Espírito Santo de Deus, sabendo que a obra redentora de Jesus Cristo já foi consumada lá na cruz. E o Espírito Santo, então, nos dá essa sabedoria. E quando nós damos lugar para ele agir nas nossas vidas, nas nossas atitudes, ações, pensamentos, falas, tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Aí, porque
é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nos direcionando. Nós temos a mente de Cristo, né? E nós não precisamos de, igual a Ellen falou, ouvir o que o teólogo falou, você tem que agir desse jeito. Não, essa obra é interna em cada um, e cada um de nós tem que amadurecer o fruto do Espírito Santo. Você só pode desfrutar de a área mais doce de uma fruta quando ela está madura. Muitas vezes nós temos que deixar o fruto do Espírito Santo amadurecer em nós para tratar a nossa personalidade, tratar os nossos conhecimentos e nos constranger do grande amor que Deus demonstrou por nós, né? E o Espírito Santo faz esse papel de nos chamar a atenção. Espera aí, você pisou na bola, não é assim, está errado, né? E é como Ellen diz, que a palavra de Deus, ela nos lê. Quando você começa a ler a palavra de Deus, eu não estou agindo assim de acordo. Nós precisamos, então, ter essa sensibilidade e estar conectado com a palavra de Deus, porque ela nos constrange, nos chama a atenção e nos corrige, que ela diz que ela é apta para fazer tudo isso. É isso que eu acho que a santidade nos leva, que é um processo que eu e todos nós temos que ir santificando a cada dia, tirando todas as quisilas que nos afastam de Deus, para que, sem a qual nós não veremos a Deus, porque a perfeição é só lá, aqui não. Aqui nós ainda estamos tratando, né, estamos preparando para o melhor. Então, continuando nos nossos versículos, eu acho que eu não botei não. No versículo, vou voltar ali. No versículo 10, só passando por ele rapidinho para falar que não falei, mas ele é repetitivo do que já foi dito. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, o que o pastor Geraldo até acabou de falar, né? Os discípulos, eles glorificam a Cristo. E glorificar, como a gente viu, é torná-lo conhecido, fazer com que essa majestade de Deus seja conhecida. Então, nós glorificamos a Cristo quando fazemos ele conhecido. E agora a gente vai ver aqui o versículo 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aquele que me deste, pois eles pertencem a ti. A primeira coisa que a gente vê aqui é sobre o amor de Jesus, né? Que é expresso nesse verso 9. Ele está ali tirando... Gente, ele está prestes a ser crucificado. Ele está prestes a passar por aquela dor, aquela humilhação, aquele caos. Ele tira um tempinho ali para orar pelos seus discípulos, porque eles sabiam que os discípulos passariam por dificuldades. Então, ele mostra ali esse zelo. Quando você sai orando por qualquer pessoa assim, tipo assim, você tira um tempo da sua vida para sair orando por qualquer pessoa aleatória? Geralmente não. A gente para orar para aquelas pessoas que nos importam, para aquelas pessoas que a gente tem uma afeição por elas. Você fica mais tempo orando por quem você gosta mais e menos tempo orando por quem você gosta menos. Jesus, ele tira um tempo para orar pelos seus discípulos, para orar por nós. Então, mostra isso, o amor que ele tem por nós. Né? E estava ali rogando, ele sabia das necessidades que passaríamos. Então, das dificuldades, das perseguições, e por isso ele intercede por nós. E ele nos sela com o poder do teu nome, que é o que a gente vê lá no versículo 11 e 12, diz assim: agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome. Agora, protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste, e os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Então, a gente vê aqui o poder do nome de Jesus, e nós podemos avaliá-lo em dois aspectos. O primeiro é que Jesus, ele tinha esse poder necessário para cumprir a sua missão. Então, ele tem a missão ali de cuidar daqueles discípulos, de fazer discípulos, que Deus colocou nas mãos dele, e ele fala, eu os protegi no teu nome. Então, Jesus, ele tinha esse poder para cumprir a missão que Deus estava colocando ali nas mãos dele. Durante o tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do teu nome. Então, ele veio cumprir uma missão, e baseado na sua identidade, né, baseado em quem ele era, né, filho de Deus, ele então vai lá
e nos protege com o nome. Por que ele está falando aqui? Eu recebi o teu nome, o nome que me deste, e eu protegi eles com esse nome. O nome que é teu, o nome que é meu, que eles são um só, é a mesma coisa. Então, Jesus está falando ali, Pai, Pai Santo, o nome que tu me deste. É com base na sua identidade de filho. Ele entende ali que ele é filho de Deus. Ele entende que ele é o enviado de Deus. Ele entende, ele sabe quem ele é. Jesus, ele sabe quem ele é. E a partir disso, ele vai lá e protege os seus discípulos. A partir dessa autoridade que ele tem, a partir dessa consciência de saber quem ele é, ele faz toda a obra que ele tinha que fazer, aquilo que ele era comissionado a fazer. Que nos leva para a segunda parte, né? O poder na identidade de ser filho de Deus. Você percebe que ele começa o discurso com Pai Santo? Ele fala, Pai Santo, tu me deste o teu nome. Então, é reconhecendo Deus como Pai. Ele olha para Deus, ele vê Deus como Pai e ele sabe, eu sou o teu filho. Então, com base na identidade de ser filho de Deus, ele cumpre o que ele tinha que fazer, que era proteger os seus discípulos. Ele fala, e eu estou indo embora e eles vão ficar aqui. Pai, protege-os no teu nome. O que isso significa? Pai, eu estou indo, mas eles estão ficando, mas eles agora serão os teus filhos também. Então, da mesma forma como Jesus era filho de Deus e ele tinha toda essa autoridade por ser o filho de Deus, ele está dizendo, agora estão aqui os teus filhos e eles serão protegidos pelo teu nome, porque o Senhor é pai deles também, não é só o meu, é deles também. Então, Jesus, ele está cuidando de nós, ele está trazendo ali para a gente a proteção que é você ser filho de Deus. Ser filho de Deus carrega consigo uma questão de proteção. Felipe, ele não fica preocupado, porque tem um pai dele lá para proteger, para cuidar, para sustentar, para dar comida, para comprar os brinquedinhos do corpo humano, que tem lá que solta. Ele tem um pai, ele é protegido. O filho, numa relação saudável com o pai, ele se sente protegido, ele se sente cuidado. E assim somos nós com Deus. A partir do momento que a gente entende e vive de verdade essa filiação, entendendo que nós somos adotados, nós somos amados pelo Pai, nós vivemos numa relação de proteção e de segurança. Isso é uma questão de identidade. Identidade. Jesus, né, ele passa, quando ele vai começar o seu ministério, antes de começar tudo, ele é batizado por João Batista. E acontece toda aquela cena que ele é batizado, então o Espírito Santo desce ali sobre ele e ele ouve as palavras de Deus. Esse é o meu filho amado. Logo após isso, a palavra de Deus vai dizer que acontece o quê? Ele é dirigido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele é tentado. Jesus, ele passa por toda aquela provação no deserto, 40 dias em jejum. Ele é tentado, e todo momento ele responde às tentações de Satanás com a palavra de Deus. Só que antes disso, ele recebe a identidade dele. Ele recebe, este é o meu filho amado. E a partir dessa identidade, ele começa a cumprir a missão dele, então começa a sofrer todas as dificuldades, ali a tentação de Satanás. E por quê? Porque ele sabia quem ele era, por saber a identidade que ele tinha recebido ali de Deus, então ele vence Satanás. A proteção que nós temos nesse mundo, nós venceremos a maldade, nós venceremos as tentações do mundo, quando nós tivermos essa consciência de verdade da nossa filiação com Deus. Porque nós vamos entender que nós estamos numa relação de proteção, de segurança com o Pai. Nós teremos vitória na nossa vida quando nós caminharmos na identidade que o Pai coloca sobre nós. Então, nós precisamos ter consciência dessa real identidade. Pai Santo. O tempo todo, né, Jesus, ele vem com propostas para que Jesus, ele pegasse atalhos para cumprir a missão dele. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós e aí ele te revela. Eu quero que você faça isso. Então, não revela, né? Tipo, você está vivendo sua vida como filho de Deus, já sabe o que tem que fazer por causa da palavra. Mas aí você é tentado. Jesus, ele foi tentado. A chegar ao fim da missão dele de forma egoísta, né? Quando Jesus fala, pega essas pedras, transforma em pão. Jesus, depois ele transforma, né? Faz um monte de pão lá e tal. Só que ele não faz. Quando a gente pega na multiplicação dos pães, por exemplo, Jesus, ele usa o poder que ele tem para suprir a necessidade dos outros. Foi para isso que Jesus foi enviado, para suprir as nossas necessidades. Lá no deserto, Jesus estava sendo tentado em pegar o poder que ele tinha e suprir a si próprio. Mas com base na identidade dele, ele sabia, eu sou o filho de Deus. Ele pega e fala, então,
a palavra, né? Nem só de pão viverá o homem. Porque ele sabe o que ele precisava naquele momento. O Filho de Deus, ele aceita os processos de Deus na vida dele. Ele sabia que ele tinha que passar por aquele momento ali de tentação, aquele momento de jejum. Não estava na hora dele comer ainda. Então, ele suporta aquele processo porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Jesus, então, ele é tentado a trazer a glória para si mesmo, né? Se jogar do templo e fazer um espetáculo com os anjos o aparando. Foi o que eu anotei aqui. O que Satanás fala? Vai lá do topo do templo e se joga, porque a palavra está dizendo que Deus dará ordem aos seus anjos, eles vão te amparar. Gente, imagina se Jesus ele se joga de cima do templo e os anjos aparam. Acabou, gente. Todo mundo ia venerar ele ia ter toda aquela glória. E a vida que Jesus teve na terra não ia ser daquele jeito, não. As pessoas já iam olhar para ele e falar, meu Deus, esse cara é top. Então, Jesus ele é tentado a trazer a glória para si, mas a glória de Jesus era tornar o Pai conhecido. Ele não estava ali para mostrar poder e mostrar que ele era um Deus todo-poderoso. Ele estava aqui para nos revelar o Pai e mostrar que ele era um filho de Deus. Jesus ele é tentado a querer a glória que é do Pai, né? Ter todos os reinos do mundo, que é o que Satanás propõe para ele. Mas humildemente Jesus ele escolhe morrer. Não era o momento de ele tomar todos os reinos do mundo para ele. Então Jesus ele é tentado a chegar lá no fim da sua missão com um atalho, né? E nós também somos tentados de várias formas na nossa vida. E nós só vamos vencer sabendo que nós somos filhos de Deus. Jesus ele vence então com a palavra sabendo, esse é meu filho amado. Ele sabia quem ele era. Isso faz ele agir de certa forma. Então, quem sabe que é filho amado, ele suporta todos os processos e fases na certeza de que o Pai, ele cuida, se submetendo à soberania do Pai. Então, se você quer vencer esse mundo, se você quer vencer as tentações, se você quer vencer as dificuldades, se você quer vencer as tribulações, você precisa abandonar a sua mentalidade de órfão. Nós éramos órfãos, espiritualmente. Mas o Pai, ele nos adota. E a partir do momento quando a gente entende isso, a gente passa a viver isso de maneira intencional, não, eu sou um filho de Deus. Você vence as lutas desse mundo. Você vence as tentações de Satanás. Pare de viver como um órfão. O que é a mentalidade de órfão, gente? É uma pessoa que vive com medo, é uma pessoa que vive isolada, é uma pessoa que vive insegura, é uma pessoa desesperada, é uma pessoa que ela vive triste, qualquer coisa abala ela. Isso é mentalidade de órfão. A pessoa que ela sabe, tem uma mentalidade de filho de Deus de verdade, é uma pessoa que ela suporta todas essas coisas. Não estou falando que você nunca vai passar por tristeza na sua vida, que você nunca vai chorar. Não é isso. Mas se você vive com medo, você vive inseguro, qualquer coisa te abala. Qualquer situação desse mundo, você vê uma notícia do mundo e fica, ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Gente, isso não é mentalidade de filho de Deus. Um filho de Deus, ele não fica desesperado. Ele não fica preocupado com o que ele vai comer amanhã. A filiação, o fato de nós estarmos conectados com Cristo, numa relação de Deus Pai e nós filhos, isso traz para a gente uma segurança, isso traz para a gente uma alegria, que é o que está escrito lá no verso 13. Leiam aí. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas, para que tenham a minha plena alegria em si mesmo. A plena alegria que Jesus está falando. Ele está falando, digo estas coisas. Então, ele está começando a falar, digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmo. Que coisas que Jesus está falando? Todo esse discurso que ele está falando aqui antes, né? Que eles vão ser tentados, de que eu protejo eles no teu nome. Então, Jesus, ele está fazendo uma oração. Pai, protege-os, porque ele sabia que nós seríamos tentados. Ele sabia que nós passaríamos por dificuldades. Ele sabia que nós passaríamos por todas aquelas situações do mundo. Então, ele fala, digo estas coisas, para que eles tenham minha plena alegria. Porque ao mesmo tempo que Jesus está falando que nós passaremos por dificuldades, ele está dizendo que a gente tem uma proteção no nome de Deus, no nome do Pai. Então, quando nós temos certeza da nossa filiação ali, que nós estamos ligados com o Pai, nós vivemos nessa mentalidade de filhos de Deus, nós temos uma plena alegria. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo.
plena alegria. A segurança da nossa relação faz com que nós tenhamos alegria, faz com que nós fiquemos descansados. Filiação é proteção. Não pertencer a Jesus significa que nós somos guardados por Ele em toda e qualquer situação. Um filho de Deus, ele não fica desesperado e sai sofrendo, morrendo por aí com qualquer coisa. Não. Um filho de Deus, ele está seguro, ele está em paz. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, me adotou. Eu vou preocupar com o quê? Com o quê? O que tem tirado sua alegria? O que tira, né, nossa alegria? Às vezes são situações adversas, são problemas, coisas que fogem do nosso controle, a gente fica irritado, né? Situações ruins. Mas nós mantemos a nossa fé nessas palavras de Jesus, né? Guarda-os do mal. Guarda-os do mal. Conscientes dessa nossa posição de filhos de Deus, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos filhos amados, o Pai nos protege, a gente não tem com o que se preocupar. Lá em Mateus 6, do versículo 25 ao 32, se você quiser abrir para a gente ler. Mateus 6, versículo 25 ao 32. Vai estar dizendo assim: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Seu Pai Celestial. A plena alegria que Jesus está falando aqui, ela vai reinar nas nossas vidas quando nós aprendermos a confiar na fidelidade de Jesus. Se Ele diz que Ele vai cuidar de você em cada mínimo detalhe, como Ele cuida dos lírios do campo, como Ele cuida dos pássaros, é porque Ele vai cuidar. Ele é seu Pai. Nada nem ninguém poderá te abalar e tirar sua alegria. Não importa o que acontece, o mundo pode estar caindo, você tem a certeza de que você é cuidado, de que você é zelado. Isso te vai ter uma alegria plena, que é o que Jesus está falando. Nós podemos olhar para o exemplo de Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 13, Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí ele vai falar: pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Se eu quero passar necessidade, se eu quero ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou, né? Aprendi a contentar-me. Paulo, ele aprendeu a se alegrar. Ele aprendeu a se contentar. E nós estamos numa caminhada. Nós nos convertemos, nós conhecemos a Cristo, passamos pelas águas e passamos a viver, né, a eternidade, ou seja, a conhecer a Deus. E nós estamos numa caminhada, assim como Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, nós também podemos. Nós também temos essa oportunidade, gente. E às vezes parece uma coisa, sei lá, muito distante, assim, mas pensa assim, todos os dias, qualquer situação que você estiver passando, você fala, não, eu escolho ser feliz, eu escolho porque Deus disse que eu posso e eu vou enfrentar isso aqui com alegria. Gente, são coisinhas do dia a dia, imagina como que você vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, tendo uma plena alegria no Senhor. O mundo está desabando, você está pleno
descansado, feliz da vida. Por quê? Porque você é cuidado. Então, são sementinhas que a gente vai plantando, são pequenas atitudes que a gente vai decidindo ter durante a nossa vida. Confiar, sabe? Toda vez que Satanás veio atacar, e como ele fez com Jesus, né? Ele vinha com uma tentação, Jesus respondia com a palavra. Ele vinha com outra tentação, Jesus respondia com a palavra de novo. É assim a nossa vida. Você acha que é fácil ser crente? Não, não. Satanás te atormenta o tempo todo. Mas você tem que estar firme na palavra. Então, Satanás vem com um negócio no seu ouvido? Aqui não. Você lembra da palavra de Deus. Você se lembra da palavra de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui, né? E Paulo, ele se alegrava porque ele encontrou a sua segurança, né? Ele vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso e pronto. Tudo posso, porque eu sou o cara, eu sou massa. Não, é tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia em que ele estava depositando a segurança dele, em que ele estava depositando a esperança dele. Ele põe tudo no Senhor. Então, quando nós olhamos para Deus e nós temos essa certeza e confiança de que nossa vida está guardada em Deus, porque nós somos filhos dele, a gente sabe que a gente pode passar por qualquer coisa. Porque ele nos fortalece. Então, a gente aprende a se contentar com tudo. Então, pensa nisso. Você é amado, você é cuidado pela pessoa mais poderosa do universo. Essa situação, ela é realmente assim tão preocupante. Ela é assim tão desesperadora. Ai, meu Deus, minha vida vai acabar. Vai acabar mesmo? Você tem certeza? Eu acho que não. E aí a gente sofre, então, o perigo, né, de não nos apropriarmos dessa nossa identidade de filhos de Deus. Lá no verso 12, vai dizer assim, durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Aqui nós vemos claramente uma soberania de Deus atuando, né? Ele estava falando de Judas. Estava falando de Judas que se perdeu. Então a gente vê claramente, né, que estava falando da soberania de Deus. Mas como nós até falamos em escolas bíblicas anteriores, Judas ele não sofreu aquilo porque Deus falou, Judas vai sofrer isso daqui. Tinha a profecia de que aquilo viria a acontecer, mas é como se Judas ele mesmo tomasse aquela profecia para ele, que nem João Batista ele tomou a profecia lá para ele, é como se Judas ele se colocasse nesse lugar. Lá em Judas, que é o livro da Bíblia agora que eu estou falando, lá em Judas, que não é escrito por Judas Iscariotes, está falando assim, lá no capítulo 1, versículo 5 e 6. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Aqui está falando de Satanás e os anjos caídos. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. O que está falando aqui? Esses anjos caídos, eles escolheram abandonar a morada que eles tinham. Eles abandonaram, não foi Deus que falou, vocês vão abandonar. Não, eles escolheram. Então, quando a gente não se apropria da nossa identidade de filho de Deus, é como se a gente estivesse se apropriando daquilo que Satanás tem para a nossa vida. Você tem a oportunidade de ter uma plena alegria na sua vida, viver confiante, alegre, em paz, no reino de justiça, paz e alegria na sua vida, e você está escolhendo viver desesperado, porque Satanás está colocando isso na sua cabeça e você está deixando. Você tem a oportunidade de ser e viver plenamente como filho de Deus. Nós temos, numa caminhada, dia após dia, não. Eu escolho ser feliz. Eu escolho viver o que Deus tem para a minha vida. Como um filho de Deus, não importa o que me aconteça. Posso passar fome, posso ter abundância. Posso estar com frio, posso estar bem vestido. Não, eu vou me alegrar. Isso é uma escolha que nós fazemos. E lá em Judas, né, no capítulo 1, em Judas ainda, no versículo 3, vai falar, batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhardes diligentemente pela fé. Nós precisamos guerrear pela nossa fé. Nós precisamos ser firmes, né? Igual Carol, você firma suas pernas. Firma suas pernas, crente. Combater toda a mentalidade de orfandade, porque nós fomos feitos filhos de Deus, mas é como que eu falei, né? Existe dentro de nós o conflito de naturezas.
A nossa natureza caída, ela quer viver de acordo com uma mentalidade de órfão, uma mentalidade de uma pessoa que não tem pai. E você precisa combater isso. É uma guerra entre naturezas. E o seu espírito só vai ganhar no dia que você abastecer o seu espírito com a palavra de Deus. Todas as mentiras de Satanás no deserto, Jesus combateu com a palavra de Deus. Como que você vai batalhar diligentemente pela sua fé? Com a palavra de Deus. Então, você está lá, Satanás colocando pensamentos ansiosos em você. Aí você pode se lembrar, por exemplo, do versículo que nós lemos aqui de Mateus 6. Se Deus veste assim, com tanto esplendor, os lírios do campo, e a mim? Então você combate aquela mentalidade ali de desespero, de insegurança, de, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou comer alguma coisa? Não. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos pássaros, quanto mais a mim. Você começa a combater aquilo, fortalecer a sua fé com a palavra de Deus. Nós somos tentados a murmurar, a entristecer numa situação difícil. Mas toda vez que isso vier, você pode falar como Paulo: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então você precisa se alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder, mas você precisa usá-la. Lá em Efésios vai falar, né, da palavra de Deus como uma arma que nós temos. A única arma de ataque que nós temos lá é a palavra de Deus. Todas as outras são de proteção. Mas nós atacamos as mentiras de Satanás com a palavra de Deus. Então, se você está recebendo o ataque do inimigo, você tem que usar a sua espada. Você vai ficar deixando Satanás colocar qualquer coisa no seu coração. Você vai deixar Satanás ficar colocando qualquer coisa na sua mente. Você é um filho de Deus. Use a palavra. Use a armadura que você tem. Use essa arma que você tem. Nós só vamos vencer esse mundo quando nós tomarmos para nós, de maneira pessoal, as verdades do Senhor, superando toda a mentalidade de orfandade. Você é um filho de Deus. Você tem a palavra da espada. O Deus que te adotou é o dono do universo, criador dos céus e terra. Você escolhe se você quer viver realmente como um filho de Deus ou se você quer continuar vivendo de acordo com a sua natureza caída. Você escolhe. E eu não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. É uma batalha. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra o tempo todo. O tempo todo. Você escolhe se vestir da armadura de Deus ou não. Você escolhe se você vai vencer essa guerra ou não. Se você vai viver acuado, com medo, temeroso do que vai acontecer, ou se você vai ser um filho de Deus que vai se erguer e falar: não, eu tenho um pai que cuida de mim. E eu escolho viver na minha vida uma plena alegria. A paz que excede todo entendimento. Porque Deus cuida de mim. Amém? Nós vamos finalizar aqui hoje nossa escola bíblica. Na semana que vem, a gente vai continuar e terminar esse capítulo 17, em nome de Jesus. E vamos orar? Vamos orar para que essas verdades elas venham sobre nós, para que a palavra de Deus ela realmente faça efeito no nosso coração, sabe? Essas palavras elas podem fazer efeito na nossa vida, ou nós podemos simplesmente vir aqui escutar e isso não mudar nada. Mas nós temos que crer